E agora vamos falar de toxina botulínica, que ajuda a recuperar os movimentos com a doutora Francine Mendonça. Bem-vinda, bom dia, doutor. Obrigada, Gi, bom dia para vocês que estão em casa. Hoje nós vamos falar sobre a aplicação daquela substância que vocês conhecem aí no uso da estética para tirar as ruguinhas, a toxina botulínica, mas nós vamos colocar ela num contexto muito interessante, que é na reabilitação de pacientes com AVC. Pacientes que perderam o movimento, que ficam rígidos, é sobre isso que nós vamos falar agora. Então está no ar o quadro Entendendo o Cérebro. Vai. Vamos, doutora, agora vamos começar a nossa pauta. Bom, quais são a pessoa que tem AVC, né? Que ela acho que entorta um pouco o lado. O que acontece com a pessoa quando ela tem AVC e aí precisa fazer a reabilitação? Ótimo. O AVC, a depender da localização no cérebro onde ele ocorre, ele pode dar várias sequelas. Uma que você coloca que é entortar a boca, mas a fala pode ficar alterada, pode dar dificuldade de engolir, um lado do corpo pode perder o movimento, tá? Sim. E é isso que eu trago para vocês. Nós vamos falar especificamente de algumas sequelas do AVC. Uma delas, quando vocês observam, é fácil reconhecer quem tem AVC, né? Por exemplo, alguém que perdeu a força no lado direito do corpo. Geralmente, existe uma rigidez. A pessoa, ela fica não só fraca, mas pode desenvolver o que nós chamamos de espasticidade, que é aquela contratura, aquela rigidez da musculatura que leva a uma posição, a muitas vezes uma deformidade, uma posição fixa, tá? Diminui a possibilidade de movimentar a articulação. Então, vocês já viram, por exemplo, alguém entrando no supermercado com AVC, ó, com essa posição aqui, sim, essa postura em que o braço fica flexionado, o punho fica flexionado, os dedos ficam fechados, geralmente o dedão aqui fica dentro, a sim, perna pode ficar mais esticada, o pé, por exemplo, a pessoa vai andar, pisa com a ponta do pé ou mesmo o pé torce. Quer dizer, você não só tem a fraqueza de um lado do corpo, como também pode ter essa rigidez, essa contratura, que nós chamamos de espasticidade. Chama espasticidade. Exatamente. Ó, por exemplo, a gente vê aqui na tela essa postura aqui. Existem várias possibilidades, né? Tem vários tipos de posturas que o indivíduo pode assumir devido à espasticidade. Mas essa é uma, tá? Então, você tem uma dificuldade de ampliar o movimento, a amplitude do movimento. Você quer abaixar o braço de um paciente, ele está rígido. E quando a gente coloca uma força maior, ele até trava o movimento. Quando a gente vai lentinho, ele vai soltando esse braço. E pode não só ocorrer como sequela de uma AVC, né? Sim. Mas também de outras doenças neurológicas, como tumores, aquelas crianças que nascem com aquela paralisia cerebral, esclerose múltipla. Então, nós temos vários casos em que você tem não só a fraqueza, como a rigidez. E tem outras sequelas, Gi. Quais são? Que é a distonia. Que nome difícil é esse? Não só ficar rígido, mas tem pacientes que ficam com uma postura meio... fazendo movimentos repetitivos, involuntários, torsionais. Isso é a distonia, que também pode ser uma sequela do AVC e que nós podemos atuar. Você pode colocar a toxina botulínica. Quanto tempo depois da pessoa ter tido o AVC, ela pode fazer o uso da toxina? Muito boa essa pergunta. Porque a gente vem colocando aqui no nosso quadro tempo é cérebro. Não só no início do AVC, mas depois que se passa aquela fase aguda do AVC, que foi feito o tratamento, levou no hospital, internou, investigou, tão logo saiu da fase aguda, deve-se começar a reabilitação. E a toxina botulínica, uma vez que ocorra, já inicie essa espasticidade, por exemplo, que pode ocorrer de semanas a meses, tá? Então, uma vez que ela inicie
você já deve iniciar um tratamento com a toxina botulínica, porque quanto antes você começar, maior a chance de você conseguir voltar os seus movimentos, você reabilitar. Ah, então é um processo de reabilitação. Isso. E de quanto em quanto tempo a pessoa tem que ficar aplicando a toxina? A duração é, em média, 3 a 6 meses, tá? É o mesmo processo na estética, né? Exatamente, o processo da estética, porque é a mesma substância. Tá. Então, em média, 3 a 6 meses. E o que é interessante? A partir do momento, Gi, que você relaxa essa musculatura, você permite, por exemplo, que a fisioterapia trabalhe, que a terapia ocupacional trabalhe. Porque imagine você que tem uma sequela de AVC, que está com essa postura aqui do membro, um exemplo. A fisio vai querer fazer um movimento com você, ela tem limitação, porque você está duro, entre aspas. Tá preso, né? Está preso, está espástico. Então, se a gente aplica a toxina botulínica e solta essa musculatura, existe a possibilidade da fisio trabalhar melhor, não é isso? E aí você reabilitar esses movimentos. E existe também a possibilidade de você ficar totalmente reabilitado e não precisar mais da toxina botulínica ou não? Existe. Então, por isso que é bom começar logo, né? Olha que assunto interessante, gente. Exato. E falta orientação, Sim. até dos próprios profissionais de saúde, porque o paciente que teve AVC, ele tem que sair direcionado para uma terapia de reabilitação. E muitas vezes a própria reabilitação precisa começar dentro do hospital, tá? Antes do paciente sair. Aí o que acontece? Passa ali fisioterapia, o profissional médico muitas vezes nem reconhece que está havendo uma espasticidade, nem direciona o paciente para um serviço de toxina botulínica, o paciente se perde no meio do caminho e existem pesquisas que colocam um atraso de até 18 meses, para que uma média de 18 meses para o paciente chegar num serviço de reabilitação, na aplicação, para fazer a aplicação de toxina botulínica. Quanto mais cedo a pessoa procurar, então, a reabilitação, mais cedo ela vai voltar, né? Ela tem a possibilidade de voltar e ter os movimentos, né, que ela perdeu com o AVC. Mais chance, né? E aí, aqui, essa figura... Mas é isso, o paciente com espasticidade, ele diminui a amplitude do movimento, ele tem alterações para caminhar, como eu coloquei para você, passa a ter posturas anormais. Eu convido você que está em casa, e foi eu vi um quadro da doutora Simone Amorim, que também aplica toxina botulínica, e o que é legal a gente repete, né? Sim. Então, convido vocês que estão em casa, flexionem bem o braço, flexiona, Gi, flexiona bem o punho, fecha a mão, coloca o dedinho entre a mão e faz força. É isso, mais ou menos, que o paciente com sequela do AVC sente. Você sentiu alguma dor, Gi, nessa postura? Sim. O paciente também sente dor. Desconforto, né? Não é só a limitação do movimento. Sim. Não é? O paciente que fica com essa postura, ele tem dificuldade, o cuidador, de fazer a higiene. Ele quer abrir o bracinho, não consegue. Como é que vai limpar as axilas? Como é que vai limpar as regiões de dobra? Então, é uma coisa que eu coloco. Só o paciente que anda ou que tem ainda algum movimento pode fazer a toxina botulínica? Não necessariamente. Tem outras terapias que podem ser realizadas com a toxina? Tem, eu já vou colocar. Mas só terminando de responder essa pergunta, paciente que está lá na cama, que a gente chama de coma vigil, aquele paciente que já não interage, mas muitas vezes ele tem uma espasticidade que o cuidador não consegue fazer a limpeza. Sim. E aí tem indicação, tá bom? Aí você fala das outras terapias, né? Sim. Existe. Vamos falar de alguns profissionais, de como é importante ter uma equipe multi. Por exemplo, o fisioterapeuta, que vai trabalhar todo esse movimento, tem uma especialidade que muitos profissionais até nem sabem direito qual a sua função, que é a terapia ocupacional. A terapia ocupacional, ela vai reintroduzir o indivíduo nas suas atividades. Por exemplo, ela vai adaptar o indivíduo a escrever, ela vai adaptar o indivíduo a pentear o cabelo, por exemplo, a se desenvolver num supermercado. Então, não só aquela fisioterapia que o paciente vai e faz aquelas sessões, o terapeuta ocupacional, ele adapta
a dificuldade do indivíduo a cada atividade que ele faz. Sim, a nova realidade, né? Na sua rotina. A fono é importante. Tem paciente que tem AVC que tem dificuldade em engolir, ou mesmo fica com aquela fala enrolada. Sim. E aí a fono vai trabalhar. Psicólogo, o paciente que tem limitação fica ansioso, fica depressivo. Às vezes não quer falar, né? Não quer falar que está com dor, que está com dificuldade. Né? Tem muitos idosos que têm essa dificuldade ainda, né? De falar, olha, né, para buscar ajuda, o tratamento, a reabilitação. E aí acaba convivendo com isso e acha que é normal. Não é normal agora essa dor, tudo. Hein? Não é, né? Exatamente. Quando a gente fala da toxina botulínica, é um tratamento medicamentoso, ok? Mas a gente tem toda essa equipe multi que vai auxiliar nessa reabilitação. Ainda tem técnicas que estão mais recentes, mas a neuromodulação, que é uma estimulação desses nervos, porque a gente fala, o cérebro ele pode formar novos caminhos. Aqueles neurônios que não foram atingidos pelo AVC, eles podem fazer novas conexões e eles podem aprender novas funções. Nós chamamos neuroplasticidade. Então, a importância de buscar ajuda e bons profissionais. Doutora Francine Mendonça, no quadro Entendendo o Cérebro. Redes sociais na tela, por gentileza, para a gente mostrar o trabalho da nossa neurologista. Isso, é DRA Francine Mendonça, doutora Francine Mendonça. Esses quadros vão para o Instagram e também vão para o YouTube, Neurologia Sem Neurose. Adorei. Tá? Então, se a gente pudesse deixar uma mensagem hoje, gente, tempo é cérebro, não só para o início do AVC, mas para a reabilitação. Procurem reabilitar tão logo você tenha o déficit, tá bom? Bom, assunto importantíssimo, adorei.